Bom dia, pessoal. Antes de começar a minha palavra, a minha mensagem, eu gostaria de recomendar uma literatura que nós temos aqui disponível pela Fiel. Alguns livros saíram recentemente sobre um personagem que é conhecido de alguns de vocês, mas outros conhecem muito pouco. E eu tenho aprendido que no Brasil a gente sabe só um pedacinho desse homem chamado Jonathan Edwards. Hoje eu ensino numa escola, num centro de pós-graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em São Paulo, chamado Andrew Jumper. E lá a gente tem um centro de pesquisas em parceria com a Universidade de Yale, chamado Centro Jonathan Edwards, Brasil. E nós queremos fazer do centro não um lugar de acadêmicos somente, mas de gente interessada em conhecer o pensamento desse homem de Deus do século XVIII. Jonathan Edwards foi um pastor nos Estados Unidos antes de ser um país independente, então a chamada América colonial, antes da independência norte-americana. E ele, dentre outras coisas, experimentou um dos avivamentos mais marcantes da história da igreja, na época em que esse grande despertamento atingiu ambos os lados do Atlântico, tanto nas Ilhas Britânicas quanto nas colônias americanas. E a Fiel tem tido o privilégio de publicar material muito interessante sobre o Edwards, e eu gostaria de recomendar para vocês. Então, primeiramente, o primeiro livro que a Fiel, desses três que eu vou falar, que a Fiel lançou, é As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, do Steven Lawson. O que o Steven Lawson fez? Ele gosta de escrever biografias. E o que ele fez foi pegar algo que Jonathan Edwards fez na época que ele tinha a idade de alguns de vocês, e mais novo do que alguns de vocês. Ele tinha cerca de 18 para 19 anos, quando ele escreveu 70 resoluções que iriam pautar a sua vida de piedade. E em 1722, 1723, ele veio escrevendo aos poucos, e ele depois resolveu que ele leria essas resoluções uma vez por semana, para ser lembrado dos compromissos que ele tinha feito com Deus. É como se ele tivesse feito votos, como a gente faz votos na hora do casamento, e ele renovasse esses votos semana após semana. Então, o que o Steven Lawson faz é trabalhar em cima dessas resoluções e também desenvolver em cima do diário e de outros escritos do Edwards para mostrar o zelo dele por uma vida piedosa. Então é um livro bastante edificante. Outro que a Fiel lançou recentemente é A Breve Vida de Jonathan Edwards, do George Marsden. Lá nos Estados Unidos, a principal biografia escrita sobre Jonathan Edwards é a de George Marsden. É um outro livro mais grosso, acadêmico, com muita pesquisa, e pelo fato dele ser um historiador muito renomado, ele resolveu fazer uma versão um pouco mais resumida, tão boa quanto, mas mais resumida, da biografia que ele escreveu. E essa versão, um pouco mais enxuta, mas muito, muito precisa, é que foi traduzida pela Fiel. Então, essa é uma excelente biografia, e eu louvo a Deus porque nós temos ela em português agora, disponibilizando um bom relato da vida desse personagem marcante na história, não só dos Estados Unidos, mas da igreja mundial. E por último, esse é o lançamento mais recente, acabou de sair, eu nem sabia que tinha saído, cheguei aqui, fiquei surpreso, muito feliz. É uma obra do próprio Edwards, isso aqui é Edwards na veia, tá? Jonathan Edwards escreveu uma série de sermões sobre 1 Coríntios 13, aquele capítulo sobre o amor, e essa série de sermões pregada em 1739 foi publicado em forma de livro, e virou esse livro aqui, chamado Caridade e Seus Frutos, em que ele, na verdade, explica amor de uma maneira muito rica, falando como o cristão tem que ser marcado por amor. Muito propício que eu venha recomendar esse livro antes da mensagem de hoje. Por quê? Porque amor é aquilo que realmente deve nos marcar na busca por unidade. Amor é aquilo que resume a nossa vida cristã. Amor primeiramente a Deus e depois ao próximo, não é? Esses são os dois grandes mandamentos, e esses mandamentos resumem a lei, disse Jesus Cristo. Portanto, 3 bons livros sobre um personagem muito significativo da história da igreja cristã. Quero recomendar se você quer conhecer mais. É bom quando a gente aprende com fiéis do passado, e acho que Edwards tem muito a nos ensinar sobre vida cristã. Tendo dito isso, agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. E a gente vai ler uma das orações mais lindas de toda a Escritura. Sem
dúvida é uma das mais bonitas porque ela é feita por quem sabe orar, não é? Se a gente quer aprender a orar, a gente tem que ouvir gente que sabe orar. E o nosso Salvador orou de maneira muito preciosa em favor da sua igreja, lá em João 17. Então eu vou pedir para você abrir, nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos ler dos versos 15 até o final do capítulo. 15 até o 26. João 17, a partir do versículo 15, diz assim: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deixa eu começar dizendo que essa é uma oração que Jesus Cristo fez perto do fim do seu ministério aqui na terra, antes de ser crucificado. E ele ora então em favor dos discípulos que ele vai deixar daqui a pouco. E a sua oração é a oração de um sumo sacerdote. Por isso que esse capítulo é chamado de a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele é conhecido dessa forma. Jesus é aquele que adentra o Santo dos Santos, aquele lugar em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para interceder pelo povo junto a Deus, diante de Deus. E Jesus faz isso. É como se ele estivesse adentrando no Santíssimo Lugar, falando com o Pai e mostrando o porquê que ele tem direito de pedir as coisas ao Pai. A parte da oração que a gente não leu, ele fala assim: Pai, nós já consumamos, eu já consumei a obra que o Senhor me deu. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, eu tenho direito de pedir as coisas que eu vou pedir agora. E ele tem mesmo. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, agora me paga o que eu mereço. Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou receber coisa muito ruim. Mas ele pode. E ele o faz. Ele chega diante do Pai e fala assim: Pai, eu cumpri o nosso trato, a nossa aliança, o nosso pacto. Eu cumpri. Agora, me dá as coisas que o Senhor prometeu a mim. E dentre as coisas que o Pai promete a ele é conceder bênçãos àquele a quem ele representa. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Falar sobre as bênçãos que o Pai concederá àqueles a quem Jesus representa. E eu quero focar em duas delas. Eu vou gastar mais tempo falando da unidade, mas também da pureza. E eu sei que o pastor Michael Lawrence já falou sobre isso. Nós já conversamos antes de eu pregar aqui. Então eu espero não chover no molhado, mas por outro lado reforçar aquilo que já foi dito, porque João 17 faz um par perfeito com Efésios 4. Então eu espero que nessa manhã você tenha dose dobrada, dupla, da unidade e da pureza da igreja. Mas antes de explicar um pouco do texto de João 17, eu quero fazer algumas perguntas e levar você a pensar. Primeiro, presta atenção. Você acha que o pedido de Jesus por unidade foi atendido? Não precisa responder em voz alta. Por que eu pergunto isso? Porque a gente pode olhar para uma conferência como essa e parecer tudo muito bonito, muito belo, união, tal, mas vários de vocês vêm de igrejas em que você sabe que o amor de Deus não parece ser tão praticado como deveria. Além disso, alguns de vocês já passaram por divisões na igreja.
Alguns de vocês já experimentaram facções dentro da própria igreja, ainda que não rachasse oficialmente, mas sabem o que é uma igreja não expressar unidade. E sem contar toda a história da igreja protestante, principalmente, repleta de divisões. Então a minha pergunta para você é: será que o pedido de Jesus foi atendido? Bem, se você disser, pastor, uma tristeza eu dizer isso, mas eu acho que não. Olhando para esse tanto de divisão, do jeito que o senhor fala, eu acho que não. Bem, se não, então é um problema sério, porque aí ele não é um intercessor eficaz. Porque a Bíblia diz que a sua intercessão é o motivo do nosso descanso. Por exemplo, lá em Romanos 8 é dito assim que Jesus Cristo é quem nos justifica, ou antes, quem intercede por nós. Então quando Romanos 8 levanta a pergunta, quem nos condenará? A resposta é, fique tranquilo, Jesus justifica e intercede por nós. Então a sua intercessão é motivo do nosso descanso, mas não parece que a sua intercessão foi eficaz, em meio a tantas divisões. Mas se você disser, não pastor, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos unidade sim, Jesus pediu e é possível, isso tem que estar acontecendo. Talvez alguns de vocês digam assim, não pastor, eu acho que essa unidade é no futuro, não pode ser no futuro. Vou dizer por que não pode ser no futuro. Porque o texto fala, para que o mundo creia que tu me enviaste, é para o presente. Então, se essa unidade é para o presente, e se você entende que a oração de Jesus é eficaz, que ela foi atendida, então a pergunta que eu lanço é, como? Como em meio a tanta divisão da igreja, como em meio a tanta coisa feia, que nós tratamos um pouquinho na mensagem que eu preguei ontem à noite, como é que existe essa unidade? Para usar uma distinção que eu tratei com vocês ontem à noite, você não pode dizer assim, pastor, eu acho que essa unidade acontece na igreja invisível. Não é uma boa resposta, porque a unidade precisa ser visível. O texto que a gente vai trabalhar agora fala, como eu já disse, para que o mundo creia que tu me enviaste, isto é, Jesus orou para uma unidade que tinha que ser visível, para que fosse testemunha e que o mundo cresce por esse testemunho visível. Então a gente precisa parar para pensar em como é que essa unidade, se é que ela existe, como é que ela existe, porque nem sempre ela nos parece óbvia. Pois bem, quero dizer que na oração sacerdotal Jesus orou não só por unidade, ele orou também por pureza. Eu comecei lendo no versículo 15, porque no versículo 15 ele fala assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus quer pureza. No versículo 17 ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele quer pureza, ele quer santidade. Por outro lado ele também quer unidade, ele fala, Pai, que eles sejam um assim como eu sou um contigo. E ele reforça essa ideia de unidade. No verso 20 até o 26 ele foca na ideia de unidade. Agora, por que eu quero falar dessas duas? Embora eu vá focar mais em unidade, eu quero falar dessas duas. Porque na história da igreja elas sempre pareceram coisas excludentes. Sempre. Na história da igreja, quando um movimento enfatizou unidade, parece que sempre foi a custo da pureza. Isto é, sempre foi prejudicando a pureza. E vice-versa, quando uma igreja enfatizou pureza, santidade, parece que rachou, parece que promoveu divisões. Vou dar exemplos rapidamente. Na história da igreja você tem, por exemplo, um movimento, lá no 3º século, o movimento dos novacianos. E depois, no 4º século, os donatistas. O que foram esses movimentos? Foram movimentos em prol da pureza da igreja, porque achavam que a igreja não podia conter, por exemplo, pessoas que tinham cedido à perseguição do Império Romano, tinham negado a Jesus Cristo, mas depois que o Império Romano diminuiu a sua perseguição, alguns desses voltaram para a igreja e se tornaram líderes dentro da igreja. Aí teve gente que disse assim, não pode! A igreja precisa ser composta de gente pura, gente firme, fiel. Então a luta desses movimentos, eles acabaram se tornando movimentos marginalizados, era de que a igreja fosse pura. Mas olha o que aconteceu, deu racha. Mais na frente na história da igreja, agora próximo da gente, o movimento ecumênico foi um movimento contrário, de esforço por unidade. Desde o século XIX, principalmente ganhando força no início do século XX, o movimento ecumênico falava muito da ideia de nós sermos de sermos unidos. E esse esforço por unidade acabou promovendo muita falta de pureza.
Tanto pureza doutrinária, porque muita gente se juntava que não cria na mesma coisa, como impureza moral, porque às vezes pessoas que não tinham o mesmo zelo por vida cristã estavam se considerando cristãos juntos com os outros. Então é curioso isso. Curioso que na história, e não só na história, na sua igreja também. Estava conversando com alguém rapidamente ontem, e eu posso usar isso como um exemplo geral, parece que acontece em tudo quanto é lugar. Você já deve ter feito parte, se você não faz parte de uma igreja assim, então você é sorteado na loto, se eu posso dizer, né? Veja só, parece que a gente faz parte de uma igreja que ou é muito zelosa, por doutrina, pregação, assim, ensino. Tem um pouco de divisão lá na igreja, sabe, pastor? Mas assim, falta um pouquinho de amor, mas o pessoal é sério com doutrina. Ou se não, ao contrário, a nossa igreja é muito amável. Assim, pregação mas assim, o pessoal é amoroso, parece que, né, eles incluem e abraçam todo mundo. Não é curioso que parece que as igrejas tenham tendência para um lado ou para o outro? Se você diz assim, graças a Deus minha igreja se mantém em equilíbrio, raridade. Raridade. Porque a impressão que nos passa é que quanto mais a gente enfatiza unidade, menos pureza. Quanto mais a gente enfatiza a pureza, menos unidade. Mas, eu não quero falar só de uma das duas, vou dizer por quê. Porque o Salvador orou pelas duas. Ele orou para que as duas fossem uma realidade, as duas coisas, tanto unidade quanto pureza. E deve ter um jeito de fazer com que as duas aconteçam. Por quê? Lá no verso 11 ele bota na mesma frase. Verso 11, na segunda parte do verso, fala assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aí a pureza, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Na mesma frase ele fala de pureza e unidade. Então tem que ter um jeito. Deve haver um jeito de mantê-las em equilíbrio. Na verdade, eu quero defender aqui que um maior grau de pureza deve promover unidade genuína. Inclusive, há momentos em que divisões doutrinárias são um sinal de pureza. Mas como é que a gente lida com a experiência de tanta impureza e constantes divisões? Isto é, às vezes a igreja é tão impura ou tão divisionista, tão facciosa. Como é que a gente pode lidar com isso? Lembra? Eu falei, se Jesus orou pelas duas e Ele é um intercessor perfeito, e eu estou dizendo que Ele é um intercessor perfeito, porque a Escritura fala que se você pedir alguma coisa em seu nome, de acordo com a vontade de Deus, isso será atendido, e Jesus conhece a vontade de Deus, então Ele é o intercessor perfeito. Então nós temos que dizer que essas coisas acontecem, mas quando? Como? E é sobre isso que eu quero tratar no resto do nosso tempo aqui. Eu quero tratar sobre unidade principalmente, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre pureza, acontecendo tanto no presente quanto no futuro. De certa maneira eu vou falar de dois dos atributos da igreja, que são também tanto obra divina, como coisas das quais nós participamos. Isso é uma coisa curiosa. A unidade é uma coisa que Deus faz, mas Ele pede para você preservar. Texto em que o pastor Michael Lawrence acabou de pregar fala assim, que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então a unidade já existe, mas você tem que se esforçar por preservar. Tem um elemento de soberania de Deus que faz com que você e eu já experimentemos essa unidade, mas também tem um elemento em que Deus nos chama, nos convoca a participar na preservação da mesma. Atenção, nós não ensinamos aqui que Deus faz uma parte e o homem faz outra. Não é assim que a boa teologia nos ensina. Deus não faz 99% e Ele te dá só 1%, mas aquele 1% é seu, hein? Não vai falhar. Não é assim. Deus nos faz, como eu vou mostrar no decorrer da mensagem, Deus nos faz mas Ele nos ordena a sermos só que Ele vai mostrar com que poder Ele nos permite sermos tá bom? Então nós vamos aprender sobre como soberania de Deus e nossa participação responsável estão interligadas na preservação da unidade
do Espírito. E é uma unidade que eu falei tanto presente como futura. Por exemplo, no capítulo 4, que foi o texto da mensagem anterior a essa, fala que já existe uma unidade, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e assim por diante. Mas no versículo 13 do capítulo 4 fala que nós temos que nos esforçar por chegar na unidade, na plena unidade. Então ela é tanto real quanto ainda alvo do nosso sonho, do nosso esforço. Isso aqui é um negócio esquisito, né? A Bíblia tem umas coisas assim muito estranhas, quando ela fala de coisas que já são realidades e outras que não são. Quer ver um exemplo? Você já tem vida? Quem já tem vida aqui? Você sabe de que vida eu estou falando? Mas por que você morre? Você ainda morre. É verdade, você já tem vida eterna. Você ainda está debaixo de morte. Quem aqui é filho de Deus? Não é não. Romanos 8, 23 fala que vocês estão aguardando a adoção de filhos. Mas tanto é verdade que nós já temos, quanto nós ainda aguardamos. Porque o Novo Testamento fala disso direto. De coisas que já são reais, mas coisas que ainda não são totalmente reais. Totalmente ou plenamente reais. E esse já e ainda não também é verdadeiro da unidade. Nós já somos unidos. Mas não parece, né? Não, mas nós já somos. E nós ainda não somos tudo aquilo que nós seremos. Então é importante que a gente entenda a unidade, assim como a pureza, como algo que já é real, mas que ainda há de ser mais real. Então eu quero agora me deter alguns minutos em cima de João 17, para a gente olhar algumas frases importantes, para nos ensinar que tipo de unidade é essa, que já é real, mas ainda vai se tornar mais real. Vamos olhar para versos 20 e 21, de novo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bem, Jesus estava falando com os apóstolos durante toda a oração aqui, na verdade falando em relação aos apóstolos. Ele acabou de encorajar os apóstolos no chamado discurso do cenáculo, dos capítulos 14 a 16 de João. Aí ele começa a orar ao Pai, e ele ora para os apóstolos, mas de repente ele inclui a gente. Ele fala assim: não é só por esses aqui, Pai, que eu estou orando. Eu estou orando por todos aqueles que vierem a crer. Não é que de agora em diante é pelos outros e antes era pelos apóstolos. Na verdade, ele está incluindo toda a igreja universal ou católica, como gostavam de chamar os pais antigos. A ideia de ela abrange gente de toda parte, de todas as eras. Jesus estava orando por essa igreja, e ele pedia que ela fosse uma, isto é, que ela tivesse essa unidade, assim como ele e o Pai são um. Portanto, a unidade aqui é o grande objetivo que Jesus quer, e ele termina a oração com esse grande objetivo. Mas que tipo de unidade ela é? Então atenção, o Pai e o Filho são um. Agora a gente vai fazer um pouquinho de teologia aqui, tá? Rapidinho. Então, concentração. O Pai e o Filho são um de um jeito que eu e você não conseguimos ser um. O Pai e o Filho são um, assim como o Espírito, de maneira essencial. A gente chama isso de trindade ontológica. Eles são o mesmo ser. Eles são essencialmente um ser. Tanto é que quando a gente vai ensinar para a criança trindade, eles vivem sempre perguntando: mas não é 3, papai? Não é 3? São 3 pessoas, filhos. 3 pessoas. Então tem Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito. Isso mesmo, meu filho. Então 3 deuses. Não, meu filho, é um Deus só. Porque é difícil entender isso. Se é difícil de entender, mostra como nós não conseguimos explicar isso, porque nós não experimentamos isso. Deus é único na sua triunidade. Então quando Jesus fala assim, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo, não pode ser trindade ontológica, porque só Deus é assim. Então do que o texto está falando? Como é que eu e você podemos ser um, tanto entre nós como com Deus, do jeito que o Pai e o Filho são um? E aqui que eu quero chamar a sua atenção para algo. Jesus não está falando daquilo que a gente chama em teologia de trindade ontológica. Ele está falando de trindade econômica.
Esse é um termo que a gente usa para dizer assim, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito fazem. O texto está tratando das suas obras. Trindade econômica diz respeito às obras do Pai, do Filho e do Espírito na economia da nossa salvação, ou na administração da nossa redenção. Então, por exemplo, era desejo do Pai que os homens que crescem em Cristo fossem remidos? Sim. Era desejo do Filho? Também. Mas o Pai ia morrer na cruz? Não. Isso era tarefa do Filho. Nós fomos marcados para a salvação pelo Pai, a Escritura fala disso. Nós fomos remidos na cruz pelo Filho, mas essa não é uma redenção real na nossa vida até que o Espírito venha e regenere o coração. Então nós percebemos Pai, Filho e Espírito, cada um fazendo atos individuais, mas que comungam e que conduzem para uma mesma redenção. Então perceba como Jesus Cristo ora assim no começo de João 17. Dá uma olhada lá no capítulo, no versículo 4. Olha só. Ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele está dizendo assim: Pai, o Senhor me deu uma obra para fazer, e eu a fiz. É nesse sentido que ele está em sintonia com o Pai. Tanto é que no verso 10 ele fala assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Ele quer dizer, nós estamos em sintonia, Pai. Aquilo que eu faço está em comum acordo com as coisas que o Senhor ama e faz. Então o Pai e o Filho são perfeitamente sintonizados na sua obra de redenção. E Ele quer que eu e você mostremos a mesma sintonia de obra em prol da redenção de homens. Por isso, eu quero que você entenda que o foco aqui da oração de Jesus é que nós sejamos unidos no propósito de batalhar para que pessoas conheçam a Cristo. Por quê? Porque o foco aqui é a palavra de Deus e o poder transformador dela. Olha para o versículo 20 de novo. Fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O foco está na palavra. E no versículo 21, ele vai dizer que essa palavra é um instrumento para que as pessoas creiam, para que o mundo creia. A ideia é de que eles vão comunicar essa palavra e o mundo vai crer que tu me enviaste. Então, a ideia aqui é de uma unidade à medida que nós trabalhamos. Tanto é que isso explica o porquê que Paulo fala umas coisas estranhas lá em Filipenses. Ele fala assim: tem gente que prega a Cristo pelas motivações erradas, mas contanto que esteja pregando a Cristo, eu estou feliz. Você fala assim: Paulo, por favor, não baixa o padrão. Não é que Paulo está dizendo bobagem. Paulo gosta que o nome de Cristo seja anunciado. Esse é o seu maior anseio. É por isso que ele faz as viagens missionárias. É por isso que ele passa de igreja em igreja fortalecendo. Ele quer que o nome de Cristo seja anunciado. Ele quer que haja unidade na proclamação. Então quando ele fala aqui de unidade da igreja, quando Jesus ora por unidade, ele está orando para que nós sejamos unidos na proclamação. E ele pede que nós sejamos então, nós combinemos nesse propósito. Mas o que me surpreende nessa oração é que Jesus, ele faz coisas que nós achamos que são loucas. Ele coloca a sua e a minha proclamação como sendo aquilo que vai confirmar a obra mediatória dele. Porque ele diz assim, no versículo 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu tenho dado a obra para eles, e vai ser a obra deles que vai fazer com que o mundo veja que o Senhor me enviou. Jesus, você está doido? Essa é a primeira reação que eu teria, lendo essa passagem. Senhor Jesus, o senhor está pensando direito? O senhor está dando para esse pessoal lá da Fiel de Jovens? Está confiando a eles a tarefa de falar e provar para o mundo que o Senhor é enviado do Pai? O senhor está de brincadeira. Mas por que Jesus não está de brincadeira? Porque Ele diz o que faz a gente proclamar de maneira unida esse Evangelho. Ele fala no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha que bonito.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O que é isso? O que é a glória? Para a gente, glória normalmente é luz, é esplendor, e não deixa de ser, mas aqui é mais específico, está ligado à proclamação da palavra. Aqui glória é a autoridade e o poder para exercer a sua missão na terra. Jesus Cristo diz que Ele recebeu essa glória do Pai, a autoridade e poder. E nós também recebemos dele a autoridade e poder para proclamarmos essa palavra em nome dele. É como se eu e você fôssemos oficiais de justiça. A gente batesse na porta de alguém e falasse assim: eu estou em nome aqui de Jesus Cristo, estou aqui para anunciar com a autoridade que ele me conferiu. É isso mesmo. Quando você fala, coisa maluca, né? Que você seja oficial de justiça, do justo juiz. Mas quando você fala de Jesus, você fala oficialmente. Você fala oficialmente. Porque Ele conferiu autoridade e poder a você. E eu estou querendo que você entenda isso, porque alguns de nós acho que não pegaram isso. Você já foi desafiado por gente na igreja assim, a ser um evangelista, e você não se enxerga aquele evangelista de mão cheia? Você já até falou de Jesus assim meio timidamente, mas você não se vê assim um pregador, né? Se você já ouviu muitos sermões, você já deve ter ouvido um do tipo assim, em que o pastor humilha você dizendo assim: dá uma olhada ao redor aí, quem é seu filho na fé? Aí você abaixa a cabeça. Você fala: Senhor, eu não tenho assim tantos seguidores, eu não conduzi muitas pessoas a Cristo, Senhor. Eu me sinto tão pobre. E normalmente nós fazemos isso, e às vezes esse espírito nos humilha. Mas por quê? A gente pensa muito em resultados, em pouco em poder. E a Escritura fala de poder, e não é esse poder que as pessoas querem por aí para fazer sinais. Porque embora Deus possa fazer isso, Ele fala de um poder maior, que é o poder que vem acompanhado do seu testemunho. Olha só: e sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra? Só que o começo do verso fala: mas recebereis poder. Agora presta atenção. Presta atenção, porque isso aqui é muito legal. Não é que você tem que ser testemunha. Eu não posso pegar Atos 1:8 e falar assim para você: então, a Bíblia diz que a gente tem que ser testemunha, viu? Não é uma ordem. Atos 1:8 não é uma ordem. Atos 1:8 é uma declaração. Você é testemunha, quer você queira, quer não. É verdade. Porque Deus te colocou no mundo, então você é expressão da obra de Deus. Não é assim, eu estou no modo não testemunha agora. Não tem modo não testemunha, entendeu? Você é testemunha. Mas você diz: pastor, mas eu nem sei falar direito. Você já ouviu outro servo da Bíblia falar isso? Eu nem sei falar direito. Aí Jesus Cristo nos lembra assim: não tenham medo quando vocês forem apresentados diante de autoridades. Ele fala isso lá no Evangelho de Lucas: porque eu lhes darei palavras, o Espírito lhes dará palavras para vocês responderem a tudo que eles indagarem. O que Jesus está dizendo é que você e eu temos poder. Eu não sei como explicar isso de maneira mais clara, mas que quando eu falo, quando você fala, vem umas coisas assim que a gente fala: de onde veio isso? Deus concede a você autoridade e poder para que quando você fale, você contribua para esse testemunho unificado da igreja de Cristo. E é esse testemunho que vai fazer com que as pessoas entendam que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Vai fazer com que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Agora, ontem eu falei de uma definição da igreja que é muito interessante. Eu falei da igreja como a comunhão dos santos. Por que eu quero voltar nessa definição que eu passei ontem? Porque ela tem a ver com os dois atributos da igreja que eu estou enfatizando nessa manhã. Nós não somos só a comunhão, nós somos a comunhão dos santos. Comunhão enfatiza a unidade, santos enfatiza a pureza. Então a unidade e a santidade da igreja estão encapsuladas nessa definição do que é a igreja. É a comunhão dos santos. Mas antes de entrar na santidade da igreja, eu só quero dizer mais uma coisa sobre comunhão, sobre unidade. Eu quero que você entenda que a base da nossa unidade a base da nossa unidade é a vida que nós temos em Cristo. Nós somos um porque nós fomos plugados na mesma energia. Nós fomos enxertados na mesma oliveira.
Nós fomos colocados na mesma videira. A Escritura sempre apresenta a ideia de unidade. Nós fomos batizados em um só corpo. As ênfases sempre são em uma coisa só. Um grupo só, chamado igreja. E todo aquele que crê em Cristo está conectado a esse único grupo chamado igreja. Está plugado nele. E por que nós somos unidos? Por causa da vida que vem de Cristo. É ela que permeia, ela é a seiva que vem da raiz e permeia todos os galhos que saem desse tronco. Nós somos unidos porque nós estamos ligados a Cristo Jesus. Agora entenda que essa unidade não deve ser confundida com uniformidade. Eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre isso. Nós somos unidos, não uniformes. A gente não fica tudo parecidinho. Uniforme é aquilo que a escola pede para colocar nas crianças, para que todas pareçam a mesma coisa na escola, né? Não, mas nós não somos uniformizados. Nós somos unidos, ainda que muito diferentes uns dos outros. Eu costumo dizer isso porque eu creio que isso é muito verdadeiro. Você já percebeu que tem pessoas na igreja que são suas amigas, amigos em Cristo, mas que talvez você não fosse amigo dele ou dela fora da igreja? Que é só o fato de vocês serem remidos que fazem vocês um. Por quê? Porque nós não somos uma uniformidade, nós somos uma unidade. E eu queria que você entendesse que essa é a beleza da obra do Evangelho em você e em mim. Presta atenção. A beleza da unidade é que ela faz diferentes estarem em sintonia. É diferente de uniformidade. Quer ver uma coisa legal? Eu estava ouvindo o grupo que nos conduziu em cânticos nesses dias, e eu apreciando a sintonia e sincronia deles. E eu pensei isso hoje de manhã, quando eu estava refletindo e orando e me preparando para a mensagem aqui, de que a sincronia e sintonia é o que faz a gente se encantar com uma obra musical. Seja ela uma banda, uma orquestra, é você pegar instrumentos diferentes, pessoas diferentes e colocar tudo de tal forma que se encaixa, mas um completamente diferente do outro. Um instrumento totalmente diferente do outro, mas eles são colocados juntos e não é que fica bonito? É assim com pintura, com arte também. Você não deixa uma obra bonita se pinta tudo da mesma cor. Uma obra bonita é quando você tem um pedacinho de uma cor aqui, outro ali, outro lá, mas quando você vê junto, você fala, não é que ficou bonito? Os diferentes formando uma sintonia. É isso que testemunha ao mundo que de fato esse Jesus deve ser do céu, porque o que ele faz com esse pessoal é fora de série. Sintonia. Nós estamos no mesmo tom. Nós estamos unidos na missão. Não é? Nós estamos no mesmo tom, e é isso que a gente precisa entender. Agora, quando eu falo unidade, sim, uniformidade não, é porque eu quero que você entenda que o seu irmão é diferente de você. E desejar que ele seja igual a você em tudo não é saudável. Não significa que nós podemos ter a fé que nós quisermos, que nós podemos ter o comportamento que nós quisermos, porque a Escritura, ela norteia isso. Mas as expressões dessa fé e desse comportamento cristão são diferentes. Estava conversando com outros jovens ontem sobre isso, sobre como às vezes a gente ama um trabalho na igreja, mas esse trabalho não é tão amado pelos outros quanto é por nós. Você já percebeu? Sabe quando você gosta muito de uma coisa, você fala assim, eu gosto de música. E aí, mas o pessoal não leva a sério, pastor. Não leva a sério. Ou senão eu gosto de trabalhar assim, cuidando das pessoas necessitadas. Eu gosto de trabalho social. Mas eu já falei com aqueles jovens e o pessoal não quer trabalhar, pastor. Presta atenção. Eu sei que existe relapso na igreja, mas muitas vezes o que está acontecendo é que Deus deu a você um dom em alta medida que Ele não deu a outros. Você ama fazer aquilo, porque aquele é o seu serviço ao Senhor. É o seu deleite. É onde você serve melhor. Mas Deus não deu o mesmo interesse e o mesmo amor aos outros. Você precisa entender isso. Agora, Ele precisa servir de outra forma. Ela precisa dedicar-se à causa de Cristo de outra maneira. Mas não do jeito que você gostaria. Você tem que parar de pedir que as pessoas se conformem a você. Você já percebeu como você gosta de gente parecida com você? Então, o que eu estou falando aqui, presta atenção, é contra-intuitivo. É você fazer amizade com gente estranha, esquisita. É verdade. O Evangelho é contra-intuitivo.
É contraintuitivo, é você se juntar com gente diferente de você. E eu quero que você compreenda isso, as riquezas disso. E o porquê que isso, presta atenção, e o porquê que isso testemunha para o mundo de que algo extraordinário acontece. Como é que a glória de Cristo permeia o povo de Deus. Eu quero que você entenda isso. E aprecie isso. E diga assim: Senhor, muito obrigado pelo Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, eu não ia amar aquele cara. Obrigado pela tua obra na minha vida. Unidade sim, uniformidade não. Mas deixa eu falar um pouquinho de pureza para depois eu encerrar. O nosso texto fala de pureza. E existe uma coisa na teologia que é muito preciosa, que nos ensina sobre o já da pureza ou da santidade e o ainda não, que eu falei antes em relação à unidade. Isso também é verdadeiro sobre esse outro atributo da igreja que a gente fala de santidade da igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica. Essa é uma frase do credo niceno, pois eu estou pegando os dois desses atributos. Então, vamos falar dessa santidade, dessa pureza. Em que sentido ela já é real e em que sentido ela não é real? Se eu perguntasse para você assim: você é santa? Pastor, ninguém é perfeito, né, pastor? Santo só Jesus. Mas a Bíblia diz que você é santo. A Bíblia escreve para uma igreja super complicada na cidade de Corinto e fala assim: aos santos em Corinto. Santos, o senhor não conhece. Claro que conhece. Paulo escreveu sabendo de todos os pecados deles. Mas ele escreve aos santos em Corinto. O que Paulo está ensinando para os de Corinto? Que com todos os pecados que eles têm, eles foram separados do resto do mundo para serem uma comunidade distinta. Santificar na Bíblia também tem o sentido de separar, de colocar à parte. Isso é o que a gente chama em teologia de santidade posicional. Nós somos posicionalmente, isto é, somos colocados numa posição separada. Essa é uma santidade posicional. Mas por que eu estou falando dessa? Porque a gente não está habituado a ouvir dessa. Normalmente a gente ouve falar da outra. Para a gente, santidade tem a ver com o progresso de santificação. E isso também está presente na Escritura. A Escritura fala muito disso. Fala do aspecto em que nós somos tornados santos, somos transformados de glória em glória. Essa é a santidade moral e ela é progressiva. Ela é progressiva. É com o passar do tempo. Com o passar do tempo que nós nos tornamos mais santos. Mas é importante que eu diga uma coisa para você. Você não só já é santo, eu tenho certeza que Deus está te fazendo santo. Aí você fala assim: pastor, desculpa, mas não parece. E agora eu vou falar de uma coisa séria e triste. Quando você vê pecados acontecendo na sua vida e sendo repetidos, você não tem a impressão que você dá 2 passos para frente e 3 para trás? Não dói no coração? Você fala: Senhor, já falei tantas vezes que eu não ia fazer mais. Falei tantas vezes. Já acho até que eu estou ficando hipócrita, Senhor. Vou parar de orar. Alguns fazem isso. Param de orar. Por quê? Porque eles não enxergam a obra de santidade na vida deles. Por isso que eu quero que você entenda que santificação é uma coisa que você, para que aconteça na sua vida, você precisa da igreja de Cristo Jesus. Deixa eu te explicar. Santidade, santificação na Bíblia acontece sempre em contexto comunitário, não individual. Santificação não é algo que você e Deus lá sozinho, lutando, consegue. Deus não pede que seja assim. Ele te coloca num corpo porque Ele sabe que um membro auxilia o outro. Ele sabe que você carece de outro para você crescer em santidade. E às vezes você carece de outro para fazer você enxergar como Deus tem trabalhado em você. Como é gostoso quando alguém olha para a nossa vida e diz assim: olha, pode parecer que não, mas eu tenho visto que Deus tem feito você crescer. Aí você fala: não, é que você não sabe o que eu faço. Não, você é pecador, eu sei que existem áreas que ainda precisam ser limpadas, mas Deus está trabalhando em você. E isso tanto é verdade que Paulo fala com toda a certeza. Ele fala: e eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele tem certeza absoluta, inabalável de que isso está acontecendo. E eu quero que você entenda uma coisa: nós nunca perdemos santificação. Nós nunca somos menos remidos do que éramos ontem.
Essa é uma coisa muito confortadora. Eu passei a pensar nisso há pouco tempo atrás. De que às vezes a gente tem a impressão de que a gente está regredindo, mas é uma impressão nossa. Não é verdade que ontem você estava 60% remido, mas se deu uma pecada ontem à noite, isso caiu para 45%. Não é verdade isso. Não é verdade. Deus não perde a batalha de te remir. Ele não perde para você. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo, não é verdade? Nem você mesmo. Sabia? Nem você te separa de Jesus. Nem você. É certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É certeza que aos que de antemão conheceu, a eles predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É certeza. Isso significa que quando nós estamos unidos na igreja, nós também aprendemos sobre santidade, sobre pureza. Por quê? Porque nós carecemos do outro para crescer em pureza, mas nós também carecemos do outro para fazer-nos enxergar como Deus tem trabalhado na nossa vida. Isso é necessário, isso é bom, isso faz bem à nossa alma. Nós precisamos disso. E é por isso que eu queria falar desse elemento tanto verdadeiro de santidade. Você já é santo, a Bíblia fala isso de fiéis, nós somos chamados de santos, mas nós ainda estamos nos santificando. Ambas as coisas são verdadeiras. Por quê? Porque Deus começou certas coisas, mas Ele vai tornar essas coisas que já são belas ainda mais belas. E agora que eu quero começar a caminhar para o fim. Olha só, se é verdade que nós já somos unidos, se eu estou defendendo isso desde o princípio da mensagem, e se é verdade que nós já somos santos, pastor, não estou muito encorajado assim, pastor. Então agora deixa eu te explicar uma coisa. Deus não nos encoraja só baseado naquilo que Ele já fez na gente. Ele nos encoraja ensinando-nos a olhar para aquilo que Ele ainda vai fazer na gente. Essa é uma coisa muito preciosa da Escritura. Por isso que a Escritura sempre tem uma veia escatológica. Escatologia não é uma coisa para gerar confusão na gente, dizer assim, qual posição o senhor defende? Escatologia é algo para fazer-nos aguardar com esperança preciosa o término da nossa redenção. É por isso que a Escritura fala sempre da vinda de Cristo, das coisas que nós ansiamos ter lá na frente. É para você se animar. Que gostoso saber que você está correndo, está cansado, mas é certo que você vai vencer. Isso não é animador? Se você está lá no finalzinho, você não tem muito ânimo. Mas você está em primeiro lugar. Você vai vencer. Você fala assim, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso te anima, e Deus te anima não só com o que Ele fez em você, mas o que Ele ainda vai fazer em você. E eu te garanto, é muito mais lindo do que você imagina. É muito mais lindo do que você imagina. Por isso, eu quero que a gente termine pensando não só nesse já e ainda não, da unidade, da santidade, mas em cooperar para isso. Ontem eu falei de amor pela igreja, hoje eu queria falar de amor dentro da igreja. E o texto de João fala de amor, mas de um amor que gera mais amor. Quer ver? Olha para o verso 23, perdão. O 23 fala assim, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, conheça que eles já foram alvo do nosso amor. Tu me amaste e também a eles. Então, eles já receberam, a igreja, por quem Jesus está orando, já recebeu amor, mas ela ainda vai experimentar mais amor. Olha o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei eu conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, agora é futuro, e eu neles esteja. O que ele está dizendo é que a unidade pela qual ele ora ainda vai ser aperfeiçoada, e o amor que já existe vai ser aperfeiçoado. Amor gera amor dentro da igreja. Por isso que eu quero que você ame a igreja, ame as pessoas que fazem parte da igreja. Por quê? Porque é certeza que o seu amor desperta amor naqueles que são de Cristo. Eu não quero aqui parecer utópico ou falar uma coisa ufanista, é real. Por quê? Porque é Jesus Cristo pelo seu Espírito que opera isso. É Jesus Cristo pelo seu Espírito que vai fazer com que o seu amor por outras pessoas brote em outras manifestações de amor. Porque Deus vai garantir que um dia nós seremos perfeitos, tanto na nossa unidade quanto na nossa santidade.
Então, quando você começar a se deparar com aquelas pessoas complicadas que a gente tem falado aí nesses últimos dias, lembre que amar é uma questão de atitude, não de sentimento. Aprenda isso. Sentimentos acompanham amor. Sentimentos muitas vezes são produzidos por atitudes, mas eles não são pré-requisitos para atitudes. Quando Jesus Cristo disse assim que nós temos que amar os nossos inimigos, Ele não pediu que você acordasse de manhã e falasse assim: puxa, que pessoa especial. Que cara especial. Eu gosto dele, viu? Ele é um cara do bem. Não é, ele não é do mal, que ele é seu inimigo. Mas a gente acha que a gente tem que esperar ter aquele amorzinho no peito, aquele aquecer do coração, para a gente dizer assim: vou amar fulano. Não é assim que a Bíblia define amor. A Bíblia define amor com atitude, com dádiva, com sacrifício. Deus amou ao mundo de tal maneira que sentiu. Não. Você sabe que não é. Ele deu. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor é sacrifício. Sabe quando você ama? Quando você morre. Quando você morre, você ama. Quando você morre para si, você ama Cristo. Quando você morre para si, você ama o próximo. Então eu estou disposto aqui a convocar você a morrer hoje. E morrer amanhã. E morrer depois de amanhã. Quando você voltar para a sua igreja, que você esteja disposto a morrer a fim de amar. Eu tenho certeza que esse amor vai produzir mais amor, porque é assim que Deus aperfeiçoará a sua unidade e santidade. Vamos orar. Senhor Deus, há tantas coisas que aprender sobre esse assunto e eu não fui profundo o suficiente, porque eu sei que há mais na Tua palavra. Mas a minha oração é que o Senhor ajude os meus irmãos e as minhas irmãs a irem ainda mais adiante, a começarem a mastigar, a processar essas coisas de tal forma que a unidade se torne ainda mais encorajadora, que a pureza se torne ainda mais encorajadora, que eles se lembrem de que isso já é uma realidade, mas ainda há de ser mais gloriosa, e de que isso é uma coisa certa. Por isso nós devemos aprender a amar os que fazem parte da igreja, a nos desgastarmos pela igreja. Por quê? Porque é certo de que nós fazemos parte de uma obra vencedora. Que coisa preciosa, Senhor, saber disso. Peço que Tu abençoes os meus irmãos que estão aqui, mesmo jovens, que eles estejam dispostos a irem para suas igrejas, não com a intenção de revolucionar, mas de morrer, Senhor. Que eles tenham disposição para morrer, a cada dia. Morrerem para os seus gostos, para os seus desejos, para os seus planos, para os seus sonhos, a fim de que a igreja cresça em unidade e em pureza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.